O que a alma desencarnada de Marilyn Monroe disse em Psicografia de Chico Xavier? Essa psicografia foi feita a partir da entrevista do espírito Humberto de Campos e revelou, entre outras coisas, detalhes dos últimos momentos da vida da atriz. Uma das mais célebres atrizes de todos os tempos, Marilyn Monroe foi símbolo da sexualidade e da arte no século passado. Com uma beleza e talento incomparáveis, sua trajetória de vida segue gerando interesse e controvérsia. No dia 6 de agosto de 1962, o corpo de Norma Jean Mortenson, seu nome de batismo, foi encontrado sem vida, deitado, nua na cama de sua residência, ao lado de inúmeros frascos de remédios. Marilyn havia morrido há algumas horas, mas o que se passou durante seus últimos minutos de vida? Os relatos da pós-vida. Conforme se recorda o jornal O Semanário, de 1965, o médium Chico Xavier visitou os Estados Unidos ao lado da também médium e médico Valdo Vieira, de quem era parceiro na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais. Da experiência, Chico psicografou o trecho de um livro através de uma entrevista feita pelo espírito Humberto de Campos com a artista desencarnada Marilyn Monroe. O diálogo é registrado na obra Estante da Vida, que apresenta uma única conversa com a estrela mais famosa de Hollywood. Sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la, começou o espírito de Campos. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Indagou a estrela. Sim, e por que não? A sua experiência pessoal interessa a milhões de pessoas no mundo inteiro, continuou. Uma experiência fracassada. Uma lição, talvez, em que poderia ser útil? Questiona Monroe. O espírito de Humberto de Campos, então, aponta que a vida da atriz influenciou muitas outras e que um recado dado por ela seria de tamanha valia para quem a acompanhou. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Fui mulher como tantas outras e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Marilyn, então, é estimulada a continuar. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna. Emancipação, sucesso, e isso da popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculo de grandeza moral, incessantemente, no circo do cotidiano. Campos então lhe pergunta se isso significaria que as mulheres deveriam ter um lugar único e exclusivo dentro de um lar. Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que a possui, nas nações progressistas, é necessário aprender a controlá-la. A liberdade é um bem que não reclama senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência. Ainda seguindo a pauta da liberdade feminina, o espírito Humberto questiona a artista desencarnada se isso lhe diz respeito à liberdade do sexo, especialmente, e Marilyn retruca. Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral,
se julga com direito a qualquer tipo de experiência, e isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge à obrigação de amar, nos filhos, a edificação moral a que é chamada, pedindo para que seja mais clara no assunto, ela continua: não tenho expressão para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. No entanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo. No campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas negligências animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos de evolução. Em outro trecho, Campos fala com a atriz desencarnada sobre o seu suicídio, ponto debatido até hoje. Alterou a sua lucidez. A tese do suicídio não é verdadeira como foi comentada, respondeu sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhe possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde diante desse mesmo problema, apontou. Morrow ainda declarou que a desencarnação lhe alcançou por meio de tremendo processo obsessivo. Na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos, em matéria de sentimento, por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairada por falta de orientação e de fé, ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição do que tomava uma simples dose de pílula, como se fosse um mensageiro do sono. Por fim, a atriz desencarnada é questionada se ela conseguiu dormir durante o processo de transição do mundo físico para o espiritual. De modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência a que me confiara, sentindo-me duas pessoas a um só tempo. Gritei apavorada, sem saber de imediato: identifica-me, porque lograva mover-me e falar. Ao lado daquela outra forma, a vestimenta carnal que eu largara. Infelizmente para mim, o aposento abrigava alguns malfeitores desencarnados que, mais tarde, vinha saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que se seguiu com meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que peço permissão para não lembrar.